Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a minha história e experiência com saúde aqui em Vitória. O que acontece? Eu tenho uma doença autoimune, que é artrite, e desde o Brasil, né, eu já tinha isso no Brasil, eu me tratei com medicina convencional, e decidi, tipo, não tava dando certo, e aí eu decidi mudar, mesmo no Brasil, para um protocolo de um médico de São Paulo. Então, no Brasil, eu já me tratava com esse protocolo, que é uma superdosagem de vitamina D. E aí, quando a gente decidiu vir pra cá, eu falei, poxa, e aí, como é que eu vou fazer com isso, né? Então, existe um site desse protocolo mesmo, nada relacionado a Canadá, que tem os médicos que trabalham, que usam o mesmo protocolo no mundo inteiro. Então eu acabei indo nesse site e vendo quais eram os médicos que tinham aqui próximo que eu pudesse me medicar com eles e me consultar. Então, acabou que eu achei um médico, aqui em Vitória não tem, mas eu achei um médico em Vancouver e eu comecei a pesquisar sobre, tipo, e ver os ratings, né, desse médico, ver se era bom e tudo mais. E aí, assim que eu cheguei aqui, eu marquei uma consulta. Então, tipo, logo assim, na minha primeira, segunda semana, eu fui para Vancouver para ter a consulta com esse médico, né, uma médica. E foi super tranquilo, tipo, eu tive que pagar a consulta, né, isso não tá incluído no teu seguro saúde quando você viaja, nem no MSP, porque ela é uma naturopata. Então, o naturopata aqui não para esse tipo de tratamento, eu precisei procurar esse tipo de médico específico. Por isso que eu tô falando, essa é a minha experiência. Então, só para vocês saberem como é que foi a minha trajetória com uma doença autoimune e com o tipo de tratamento que eu fazia. Então, eu comecei a me tratar com esse médico, só que ela me pediu um monte de exame. E aí eu falei, poxa, para eu fazer esses exames todos, vai ser uma fortuna, né? Então, eu fui na Walk-in Clinic, perto de casa, porque também eles te perguntam qual é o teu endereço, então você precisa ir uma próxima à tua residência. Então eu fui aqui na Cook Street mesmo, e a médica que eu peguei foi excelente. Ela chegou, me consultou, viu meu histórico e tal, eu conversei com ela, ela viu quais eram os exames que essa outra médica tinha pedido, a naturopata, e ela simplesmente botou todos os exames lá no pedido mesmo, que o MSP cobre. E aí, quando eu fui no Life Labs, que é o laboratório aqui do exame de sangue, eu só tive que pagar mesmo o exame de dosagem de vitamina D, que no Brasil também tem que ser pago por fora, não é coberto por nenhum plano, nem nada disso. Então, tranquilo, que no caso esse exame é $65, só um exame. Então, eu fiz os exames todos, tranquilo, e aí o que acontece no Life Labs, eles te perguntam, vai para esse médico que prescreveu, tem algum outro médico que você queira que esses exames sejam direcionados? Porque os exames, eles não vêm para você o resultado, você não pega eles, ele já é direcionado diretamente enviado do laboratório pro médico. Então, você tem que falar com eles, tipo, se tem algum outro médico que você gostaria que fosse enviado o exame. Além disso, eles têm um sistema também, o eHealth, que você consegue pegar uma senha no Life Labs e você consegue entrar e ver alguns exames, alguns resultados dos exames. Não todos aparecem lá, tá? Então, eu fiz esses exames todos, tudo tranquilo, tudo ótimo. Passaram 3 meses, porque eu tenho que fazer a cada 3, 4 meses, né, uma consulta para acompanhar a doença, né? Então, passou isso, beleza, voltei na médica, mesma coisa, tudo ótimo, peguei a receita dela e fui na Walk-in Clinic. E aí, eu fui consultada com outra médica na Walk-in Clinic. E aí a médica chegou pra mim e falou, olha só,
eu não posso te passar esses exames, porque a gente está tendo auditoria, então você vai ter que arcar com isso, eu não posso fazer isso, o que eu posso fazer contigo é só te passar uns exames para saber realmente se você tem artrite ou não. Falei, tá, tipo, óbvio que eu tenho, né? Mas tudo bem, eu já fui diagnosticada, mas tudo bem. Aí eu saí de lá, pé da vida, eu fiz os exames, voltei lá nela, ela viu que eu tinha artrite, né? E ela me perguntou, você quer passar, tipo, da tua naturopata para um reumatologista? Porque aí eu te indico um especialista. Então é assim que funciona. Você vai num walk-in clinic, num clínico geral. Se você tem uma doença mais específica, você vai fazer os testes com eles e dali eles te direcionam para o especialista. Tá? Então eu não pagaria nada com o especialista, tipo, até a parte de medicamento, tudo mais estaria incluso no plano do MSP, tá? Porém, eu falei com ela que eu já fazia um tratamento e que esse tratamento estava funcionando. Ela não é a favor de tratamento alternativo, mas ela respeitou a minha decisão e de continuar com a naturopata. E ela falou, tá ok, então eu vou te passar, tipo, alguns exames e eu vou te dar, na verdade, um cartãozinho, né? É um pedido meio que dura um ano e meio, se eu não me engano. Então eu tenho um cartão do Life Labs que eu posso ir lá a cada 3 meses fazer essa bateria de exames sem pagar nada. Então isso foi super legal para mim. Então eu faço esses exames periodicamente. O resultado vai para essa médica da Walk-in Clinic, que, tipo, eu nunca vou lá, na verdade foi só realmente para começar a fazer isso, porque eu não tinha médico de família, né? E eu vou mesmo na naturopata, em Vancouver. Então, a cada 3, 4 meses eu vou, ou então eu faço a consulta por Skype. Né? Então, essa é a parte da artrite. E aí, no meio do caminho, eu consegui um médico de família que eu não tenho muita conexão com ele, para falar a verdade. Então, assim, é a minha experiência. Ele não é uma pessoa que eu tenha como um médico que eu sente, converse, fale sobre a minha saúde em geral, tá? Médico de família, todo mundo pensa, poxa, ele vai ser assim incrível, ele vai, tipo, na tua casa. Não, não é isso. O tratamento dele também é uma vez, né? É um problema por vez e em torno de 15 minutos, 20 minutos de atendimento no máximo para cada problema. Então, se você tem 2 problemas a serem tratados, você marca 2 consultas, porque você não vai conseguir falar sobre tudo de uma vez só com um médico de família. O que é diferente para mim, com a naturopata, eu fico com ela 1 hora e ela me trata por completo. Então, por isso que eu gosto mais da naturopata. É bom ter médico de família, sim, porque se acontecer alguma coisa, se você tem alguma coisa mais que precisa ser tratada mais rápida e tudo mais, você consegue exames e remédio com ele, né, com um médico de família. Igual aconteceu comigo, no meu caso, que outubro do ano passado, eu, tipo, já tinha problema de pedra nos rins, e aí, outubro, eu fui parar na emergência com crise renal. E aí, foi até rápida a emergência, né? Mas eles fizeram todos os exames, me botaram em medicamento e tudo mais. Mas sofrimento danado antes, né? Até conseguir ser atendido pelo médico na emergência, mas ok, essa é uma outra história. E ali do hospital, eles me passaram diretamente para um urologista, né, uma médica urologista, que me acompanhou e marcou, tipo, até me deu todo o medicamento e marcou a minha cirurgia para retirada da pedra. Então, nesse meio tempo, o que eles me falaram foi, a minha cirurgia estava marcada, isso foi em outubro, a minha cirurgia foi marcada para dezembro, que é quando eles tinham
a disponibilidade no hospital para fazer a cirurgia. Então eu ia ficar esse tempo todo com a pedra lá. E aí eu nem sabia se isso, tipo, se ela ia sair ou não. Então eu tava tomando remédio para a pedra sair. A urologista me passou remédio para 2 semanas. E, tipo, o meu médico de família... E eu não tinha como pedir mais remédio para eles. E então eu fui no médico de família, falei o que estava acontecendo. Ele recebeu também o meu CT scan que foi no hospital. Então ele sabia o que estava rolando comigo. Não deu muita importância, mas assim, ele sabia. E aí eu pedi pra ele, que ele falou, eu tô saindo de férias e tal. Eu falei, tá, então você me dá mais uma prescrição pra eu poder comprar mais remédio. E isso é outra coisa também, você só consegue comprar aquela quantidade de comprimidos, né? Você não consegue comprar mais do que... Não vem tipo uma caixona e vai sobrar comprimido. Exatamente, são 10 comprimidos, são 10 comprimidos que você vai pegar na farmácia, tá? Então, assim, foi bom pra mim. Em novembro a pedra saiu naturalmente e eu cancelei a cirurgia no final das contas, tá? Só pra vocês saberem o que aconteceu. Mas... Então, para falar assim, que walk-in clinic funciona sim. Às vezes é meio cheio, então você tipo, vai demorar um pouco para conseguir ser atendido. Não tem como você marcar consulta no walk-in clinic, é walk-in mesmo. Mas quando você tem um problema, eu decidi ter um tratamento fora do convencional, por vontade própria, então eu pago o meu médico, eu pago o naturopata, né? Eu pago pelos remédios que eu tomo, as vitaminas, tudo, eu pago por isso, porque foi uma escolha minha. Mas se você se tratar com um médico especialista e ele te passar remédio, você não vai precisar pagar nada. E emergência é demorada, é complexo, é muito problemático, mas você, no final das contas, você é atendido sim, e depois que você vai, de fato, para um especialista, você não paga nada se você tiver o MSP, eles te tratam super bem e te dão todo o medicamento e suporte. Então, é um assunto complexo, né? Tem seus problemas, tem suas falhas, mas no final das contas funciona e você tem que fazer as suas escolhas. Então, essa é a minha história e minha experiência. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, é só falar. Então, até mais!